Helena abriu os olhos e sentia que o seu corpo estava diferente. Ela não sentia mais a gravidade ou as limitações físicas criadas pelo tempo e o espaço. Ela sente que não faz parte daquele lugar e que está ali apenas como espectadora. Helena vê um casal jovem. Sem explicação lógica, Helena sabe em seu coração que aquele casal jovem são seus pais. Ambos estão se encarando e Helena pode sentir o ódio fluindo deles. O casal começa a discutir agressivamente com palavras e insultos. Eles culpavam e insultam um ao outro, mas não chegam a se tocavam. Instantaneamente a isso, Helena conseguiu ver o passado dos seus pais. Helena viu a sua mãe, Mara, ainda muito jovem na escola. Ela tinha por volta de uns 14 anos ou menos. E ela tinha um namorado, ele já era um homem. Mais velho do que Mara, era o pai de Helena. O relacionamento dos dois acontecia em segredo, sem o conhecimento dos avós de Helena. Este relacionamento já se mostrava ser tóxico, pois o pai de Helena, ainda jovem, se mostrava ser um homem desprezível, até que o pior aconteceu. Helena pode presenciar a forma violenta de como ela veio a existir. Seu pai havia abusado de Mara, e ela entendeu que foi dessa forma triste e lastimável que veio a ser concebida. Helena podia ver através dos olhos de sua mãe, Mara, que ela não conseguia ver a própria filha como sendo parte dela, mas apenas como um ato de violência e humilhação. Mas principalmente, ela via nela o homem que era o responsável por toda a tragédia em sua vida. E portanto, Mara simplesmente não conseguia exercer o amor em plenitude, pois ela não sentia o equilíbrio da justiça e da caridade em sua vida. Mara havia sido acorrentada em correntes escuras e grossas, feitas de injustiça, rancor e violência. Não havia como provar casos de abusos como hoje, era a palavra do homem contra a palavra da mulher, e a palavra do homem tinha mais peso. Para não ser expulsa do lar e ser tratada como uma mulher sem virtudes pela sociedade, se viu obrigada a se casar com o seu próprio algoz. E Helena conseguiu ver tudo isso de forma instantânea. Depois Helena viu o seu próprio nascimento. Ela viu o quarto do hospital onde nascera. Ela podia ver e sentir os sentimentos da sua mãe. Aconteceu que um ser de pura luz tão intensa como o sol, pois não havia olhos para doer, se manifestou no quarto. Ninguém que estava presente naquele quarto de hospital podia ver o indivíduo. Apenas Mara o enxergava. Mara não via a luz que era irradiada dele. Ela o enxergava apenas como um homem qualquer que estava trajando um uniforme de médico. E todos estavam falando e sugerindo um nome para a criança que acabara de nascer. E o ser trajado de médico disse a Mara: o nome dessa menina deverá ser Helena, que significa cheia de luz. E quando foram perguntar para Mara que nome ela iria colocar, coloca o nome que esse doutor falou, coloca o nome de Helena. Mas que doutor? Ele sugeriu o nome Helena e até deu o significado do nome. E foi assim que Helena foi registrada. Helena conseguia ver todas essas coisas. Após essa revelação, ela ainda estava olhando para o casal que eram os seus pais. Mas agora a sua visão foi um pouco mais longe e ampliada. E Helena pode ver que além dos seus pais havia outros dois seres ali naquele espaço fora do tempo. Esses outros dois seres não tinham seus corpos limitados pelo espaço e pelo tempo. A mente de Helena não conseguia processar o que estava vendo. Ela apenas conseguia distinguir as cores e a luminosidade ou trevas que haviam neles. Um deles era feito da mais pura luz, e de forma anormal emitia mais do que apenas luz, mas virtudes como amor, beleza, compaixão, sabedoria, poder e autoridade. O outro ser era feito da mais pura escuridão. E de forma análoga não emitia nada, mas tragava tudo para si, era como um redemoinho de trevas. No entanto, havia apenas uma cor que se destacava naquela escuridão, dois olhos vermelhos como sangue. Esse ser de trevas tragava todas as emoções e sensações emitidas pelo casal. Todo o ódio, todo o rancor, toda a injustiça, toda a violência e toda a tristeza eram absorvidas pela entidade. O casal, sem saber, alimentavam a entidade e a entidade tinha poder sobre o casal. Havia também correntes que entrelaçavam o casal à entidade. E o ser de luz disse à entidade de trevas: você tem autoridade sobre esse casal.
Mas quanto a essa menina que acabara de nascer, ela é minha. Neste momento, as entidades olharam para Helena, em especial a entidade de trevas, que ficara violentamente furiosa com o que a entidade de luz lhe dissera. E a entidade de trevas disse: "Você não é minha, mas marque minhas palavras, menina, vou te perseguir e te torturar mesmo assim." E então Helena foi subitamente retirada daquele plano fora do tempo e do espaço. Primeiro como se fosse tragada e depois como se caísse das nuvens. Ela começou a sentir aos poucos os efeitos da gravidade e do tempo. E o seu corpo começou a ganhar forma e peso, ela caiu sobre si mesma. Mas o seu corpo, agora em carne e osso, ao invés de sentir o impacto e impulsionar o seu corpo para trás como normalmente deveria acontecer quando alguém cai, de forma totalmente contrária, ela sentiu o seu corpo subir, como alguém que emerge das profundezas da água muito rapidamente. E Helena puxou o seu fôlego bruscamente, como alguém que estava prestes a morrer afogado. O seu corpo estava cansado e exausto, ele estava toda suada e ofegante. Helena lembrava de tudo o que vira em sua experiência de revelação. Ela ficou pensativa e sem entender o que lhe acontecera. Ela saiu do quarto, e se deparou com a sua tia que já estava indo ao seu encontro para saber como ela estava se sentindo depois da discussão na cozinha. Para Helena parecia que aquela discussão havia acontecido há décadas atrás. Ela não sentia mais nada a respeito sobre o acontecido, embora havia as marcas daquele forte tapa em sua face. Helena e sua tia se dirigiram para um quarto onde a tia de Helena fez uma excelente maquiagem em seu rosto e elas se arrumaram para a festa e Helena foi curtir o seu baile de debutante. Helena agora via a sua mãe de forma diferente, compreendendo a partir daquele instante as razões que forjaram os seus sentimentos e o seu comportamento. Embora Helena não tenha compreendido em plenitude os significados de sua visão naquela época, apenas absorvido os sentimentos em relação à sua mãe, ela nunca esqueceu de cada detalhe que presenciou. Porém o alerta estava dado, a entidade das trevas e da luz estavam em ação. E como o personagem bíblico Jó, o diabo tinha autoridade para tirar o que quisesse, menos a vida de Helena. Helena havia herdado as correntes de seus pais, mas alimentar o demônio era agora uma escolha de Helena. Se você gostou dessa história, dê um like, se inscreva, comente e compartilhe. A história de Helena ainda não terminou, está apenas começando. Deus lhe abençoe, paz e bem.